Pelo menos 22 mil jovens no Brasil estão privados de liberdade, o dado do Conselho Nacional de Justiça. Entre esses jovens, 96% são homens e 61% são negros ou pardos, de acordo com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Os números não consideram aqueles que cumprem outras penas e não estão privados de liberdade. Qual será a realidade de quem está na infância ou na adolescência e se encontra em conflito com a lei? Fique ligado, é o que vamos discutir neste 2 pontos que começa agora. Brazil not as a regional power, but as a global power. Na democracia se fala a verdade. Habemos Papa. Olá, seja bem-vindo ao programa 2 Pontos. Neste mês das crianças, vamos discutir a situação das crianças e adolescentes em conflito com a lei. Quem está no nosso estúdio para conversar conosco é a doutora em estudos psicanalíticos Elisa Massa e o professor do curso de Direito da Universidade, Fernando Jaime. Muito obrigado aos dois pela presença aqui no 2 Pontos. Para a gente começar a conversar, quando tem essas discussões em redes sociais ou até mesmo no dia a dia, muitas pessoas utilizam o termo menores infratores. E nos trabalhos dos senhores eu encontrei o termo jovem, jovens em conflito ou jovens conflitantes com a lei. Professor, qual que é a diferença dessa nomenclatura, de eu tratar como menor infrator ou de eu tratar como um jovem em conflito com a lei? O que muda? Bem, quando a gente se refere ao menor infrator, essa é uma denominação que era empregada no Código de Menores. E a perspectiva de tratamento do jovem, da criança e do adolescente pelo Código de Menor era um tratamento extremamente punitivista, né? Com a Constituição de 88, houve o reconhecimento de que as crianças e os adolescentes são jovens em formação, são pessoas em formação. E aí a questão deixa de ser punitivista para se ater ao cuidado na formação dessas pessoas. E, portanto, a mudança de nomenclatura é porque o Estatuto da Criança e do Adolescente passa a trabalhar agora com essa denominação, dando, né, e por isso a preferência por essa nomenclatura, porque é exatamente o reconhecimento de que houve uma mudança de modelo. Nós saímos de um modelo punitivista e agora estamos num paradigma que é o paradigma do cuidado, da atenção e da priorização do atendimento à criança e ao adolescente. É errado falar de menor, professor? Qual que seria a forma correta de falar? Que é outro termo que nós encontramos também em conversas no dia a dia. Falar, fulano é de menor, não pode ser preso. Fulano é de menor, mas foi preso. Esse de menor é incorreto também? Mas isso é gramaticalmente incorreto, né? Na verdade, o que nós temos é o seguinte: nem a criança, ela sequer está sujeita à prática de ato infracional. Tá? Então, a referência é da prática do ato infracional em relação ao adolescente. E aí, nós vamos ter, o adolescente, ele não é preso, certo? Essa é uma terminologia que é utilizada na justiça criminal, que não se aplica ao sistema infanto-juvenil. Certo? Então, a nomenclatura de menor, ela tem um equívoco gramatical e tem um outro equívoco que é exatamente a questão da realidade, né? Há, no máximo, um recolhimento do adolescente, mas nunca se falar em prisão. Agora, Elisa, para esses jovens que estão na situação conflitante com a lei, qual que é a diferença deles serem chamados dessa forma, jovens conflitantes com a lei, ao invés de menores infratores? Você percebe para eles uma diferença nessa forma como eles são chamados? Eu acho que tem uma diferença, né, como o professor disse, essa diferença do ponto de vista jurídico, né, mas tem também uma diferença simbólica, né, que ela também é importante, que eu acho que muitas vezes esse termo ele não é usado por falta de conhecimento, mas mas tem uma marca aí de algo que é de uma segregação, né? Inclusive tem
uma pesquisa que há alguns anos faz a análise de uma manchete de jornal que dizia: menor assalta adolescente. Quem é o menor, quem é o adolescente? Né? Diante da lei, essa seria uma incongruência, né? Essa manchete, mas o que está por trás disso é que a criminalização, né, de determinados setores da nossa sociedade, ela é reafirmada por essa diferença, né? Então, acho que, só terminando de responder, né, acho que para o adolescente isso também é significativo, né? A forma como, não apenas como um termo é usado, mas a forma como a sociedade o vê, né? Isso também é muito determinante. Agora, no trabalho dos senhores, como que os senhores percebem, professor e Elisa, como que os senhores percebem que eles próprios se tratam ou como que eles próprios se percebem estando naquela situação conflitante com a lei, professor? Nós no nosso trabalho de justiça restaurativa, nós não trabalhamos com a ideia de julgamento ou de avaliação disso, né? Mas a ideia de responsabilização pelo ato que foi praticado. E o que é interessante observar é que, quando acontece um ato infracional, há submerso uma série de outros conflitos, uma série de outras causas, e que não são tratadas pela justiça, certo? A desestrutura familiar, a questão da violência sistêmica que envolve aquele ambiente, o abandono, tudo isso é um precipitador desse ato infracional. Então, na verdade, o ato infracional é quando a situação supita, mas que as consequências elas têm que ser tratadas desde o nascimento, né? Desde a sua raiz. E aí há uma percepção, muitas vezes, de o adolescente, diante dessa complexidade da situação, ele também não se reconhece como nem mesmo autor de um ato infracional, certo? Mas, para o nosso trabalho, essa questão ela é só uma condição para a prática restaurativa. Então, não entra a questão de julgamento, de avaliação, né? O que é fundamental é que ele reconheça-se como autor de um fato que causou dano a outra pessoa, que causou um prejuízo, que causou um sentimento, né, ruim a outra pessoa. E nos seus trabalhos, Elisa, como que você percebe que esses jovens conflitantes com a lei se percebem? Como que eles se enxergam realmente no mundo diante dessa situação na qual eles se encontram naquele momento de conflito com a lei? É difícil uma resposta única, né? Porque pensando, né, justamente na minha pesquisa do trabalho do psicólogo, do profissional psi, junto a esses adolescentes, o que vai aparecer é justamente a forma singular que cada um responde, né, diante do cometimento de um ato e diante do processo de responsabilização. Mas o que a gente pode dizer é que há, de alguma forma, uma certa destinação de um determinado olhar para esses adolescentes que muitas vezes precede o cometimento de um ato infracional. Não é incomum eles dizerem, né, que eles passaram por situações em que eles foram tomados, né, como tendo cometido alguma infração que não havia acontecido, né, e que sofreram algum tipo de violação por causa dessa pressuposição. Então, a gente vive em um contexto, né, em que esse olhar destinado para os jovens, ele já é muito marcado de preconceito para determinados jovens, né? A gente está falando, como você disse, né, na introdução, de adolescentes, né, jovens, né, do sexo masculino, negros, né, moradores das periferias das cidades, né? São esses os adolescentes que vão responder, né, pelo cometimento de um ato infracional, majoritariamente, não porque ele não aconteça também em outras camadas da sociedade, né, mas muito mais pelo nosso modelo de sociedade e de punição que está instituído, né. Agora, Elisa, você falou com a gente um pouquinho já, mas como que você acha que a psicologia pode acrescentar de uma forma geral para essa discussão na questão dos jovens em conflitos com a lei? E já aproveito para te perguntar
Qual o trabalho que você tem desenvolvido aqui na UFMG com o tema? Essa foi a pergunta que norteou a minha tese, a partir também da minha experiência profissional. Eu trabalhei no sistema socioeducativo como psicóloga, como diretora de atendimento dentro dessas unidades de internação e também como gestora, justamente pensando a orientação metodológica do trabalho dos psicólogos, e foi essa vivência que me levou para a pesquisa, né, para essa pesquisa sobre, com essa pergunta, né, qual é a função do atendimento psi, né, feito por psicólogos, psicanalistas, para os adolescentes que estão privados de liberdade. E é claro que existe uma premissa muito importante de que esse profissional tem a função de conversar com o adolescente para que o adolescente possa elaborar, para que ele possa se responsabilizar sobre o ato cometido, mas há também um certo paradoxo que está colocado nessa função, que diz respeito justamente à forma como esse profissional psi, ele também pode, em algum momento, ser o atendimento, ele pode entrar num lugar de violação também, né? Ou de, em vez de aparecer aquilo que é do singular, do que é próprio daquele adolescente, aparecer o atendimento também com um certo viés punitivista. Então, existe um paradoxo colocado, né? A gente sabe que, né, são os profissionais excelentes, né, muito dedicados, profissionais que trabalham no sistema socioeducativo têm uma verdadeira devoção por esse trabalho, mas ele traz também nuances um pouco mais complexas. Mas tem algum momento em que alguns atendimentos psicológicos, psicossociais que são feitos com esses jovens, que são obrigatórios, são determinados pela justiça como obrigatórios, você vai ter que passar por esse atendimento? Bom, dentro das instituições de privação de liberdade, dos centros socioeducativos, o atendimento, e aí pensando no atendimento de uma forma geral, não apenas o atendimento psicológico, né? Sim. Mas o atendimento da equipe interdisciplinar que acompanha aquele caso, ele é parte do cumprimento da medida. Quer dizer, cumprir uma medida socioeducativa quer dizer passar pelos atendimentos, por todo um planejamento que aquela equipe tem para o que vai ser o cumprimento dessa medida, né? Com pedagogos, assistentes sociais, o analista técnico jurídico, né? Então tem uma equipe que acompanha, né? E o psicólogo também faz parte dessa equipe. E aí, então, de certa forma, sim, né? É um atendimento obrigatório dentro desse viés bastante específico que é o cumprimento da medida, né? Que não se iguala ao que seria um atendimento psicológico, clínico, né? Ou em outras instituições, né? Então, há essa diferença, a gente pode dizer que sim, né, de alguma forma ele é obrigatório, porque ele é parte, né, dessa determinação judicial que está ali colocada, né? Agora, professor, no campo do direito, de forma geral, como que o tema dos jovens em conflitos com a lei tem sido tratado hoje e qual que é o trabalho especificamente que o senhor desenvolve aqui na UFMG? Então, vamos por partes, são duas questões muito importantes e muito complexas. Como o direito trabalha a questão da infância e da adolescência? Muito mal. Por quê? Ainda que nós tenhamos praticamente 30 anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, com uma natureza e um caráter protecionista, a formação jurídica ela deixa muito a desejar e continua trabalhando sobre o paradigma do punitivismo. Tá? Eu tenho a minha convicção de que quando a Constituição da República diz, né, que é dever do Estado, é dever da sociedade, da família, né, cuidar para assegurar os direitos fundamentais dos jovens, que quando um adolescente pratica um ato em conflito com a lei, na verdade, houve uma negligência, tanto do Estado quanto da sociedade ou da família,
que não cuidaram adequadamente daquele adolescente para expô-lo a essa situação de risco, certo? Então, o ato infracional é resultado, uma responsabilização solidária de todos aqueles que falharam nesse dever de cuidado. Isso, na minha perspectiva, isso tem um impacto em como que o judiciário vai trabalhar com os atos infracionais. Porque, atualmente, o que nós percebemos é que a medida socioeducativa ela é aplicada numa proporcionalidade em relação ao ato infracional cometido. Então, se o ato é de maior gravidade, fatalmente a medida vai ser também uma medida mais severa, né? Sem considerar a particularidade e as necessidades daquele adolescente. Então, eu acho que nós temos um longo percurso teórico para reconstruir essa teoria do sistema socioeducativo, de um modo geral, no campo jurídico. E agora, entrando no que é que nós estamos trabalhando dentro do projeto Ciranda aqui na Faculdade de Direito. Tirando a área de pesquisa e a área de ensino, nós temos duas vertentes extensionistas. Uma faz parte de um termo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, onde nós atendemos os adolescentes em conflito com a lei, quando o juiz e o promotor de justiça identificam que aquela situação ela tem um potencial restaurativo. E aí nós fazemos esse atendimento e realizamos a prática restaurativa com a participação do adolescente, da família, de pessoas da comunidade, pessoas da família extensa, né, buscando restaurar e reconectar esses vínculos que são perdidos diante de um ato infracional que gera dano, gera dor, né, gera sofrimento para as outras pessoas. Um outro foco de atuação nosso dentro do projeto é uma política pública que conta com a participação do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da Secretaria de Educação Municipal e da Secretaria de Educação Estadual e outras instituições de ensino superior. E aí o que está sendo feito? É a formação de pessoas dentro das comunidades escolares, das escolas públicas estaduais e municipais no município de Belo Horizonte, para que nessas escolas possam se constituir núcleos de resolução de conflitos e de construção de paz, de forma que as escolas possam trabalhar, primeiro, preventivamente, né? Porque a justiça restaurativa ela passa a ser uma situação residual, na medida em que as pessoas conseguem, de uma forma respeitosa e por meio do diálogo, contornar as dificuldades e solucionar os conflitos. E aí cria-se também para essa escola uma certa autonomia e uma emancipação em relação a essa dependência intelectual e teórica da universidade, né? Os próprios núcleos que se constituírem, eles passam a ser reprodutores dessas práticas e dessa cultura de paz. Então, você tem uma possibilidade, um potencial de expansão e de crescimento dessa ideia. Sob o ponto de vista do ensino, nós temos trabalhado também com formação de profissionais que trabalham no sistema socioeducativo. E aí é um trabalho interdisciplinar também, né? Porque aí não são a formação que é oferecida, tanto em oficinas de comunicação não violenta ou cursos mesmo de iniciação, de introdução à justiça restaurativa, é para um público multidisciplinar. E nós, né, também reconhecemos que nós dependemos dessa interdisciplinariedade, né? A psicologia é um esteio muito forte e participa conosco, inclusive prestando assistência técnica para acompanhamento dos casos, assistência social, certo? Então, tem toda uma amplitude teórica nisso aí. E é uma outra, que eu diria até uma certa novidade, que é o direito se reconhecer impotente para dar conta de resolver todos os problemas que acontecem no nosso dia a dia. Agora, Elisa, tanto você quanto o professor têm falado com a gente sobre a questão
uma medida socioeducativa, uma justiça restaurativa. Como que se dá o trabalho que é feito, né, no seu aspecto da psicologia, mas como que é feito o trabalho? É um trabalho para ressocializar aquele jovem? É um trabalho para que ele não volte a cometer aquele mesmo ato que o levou a estar cumprindo aquela medida? Qual que é o objetivo final do trabalho que é feito com esse jovem em conflito com a lei? Sim, o objetivo principal, né, inclusive de acordo com a lei, né, de uma medida socioeducativa é a responsabilização, né, de um adolescente. Aí a gente pode pensar, né, complexificando um pouco, né, o que quer dizer responsabilização, o que quer dizer se responsabilizar, né, porque há uma compreensão da responsabilização jurídica, né, quer dizer, a própria inserção na medida socioeducativa é uma ação de responsabilizar o adolescente. Agora, há também um processo que também está em marcha nesse momento, que é o de o adolescente poder se responsabilizar pelo cometimento de um ato. Quer dizer, ele poder pensar a partir do que aconteceu, poder elaborar outras respostas, outras formas de responder, né? Pensando inclusive na origem da palavra, né? Outras respostas que não aquela do cometimento de um ato infracional. Mas há, como o professor bem lembra, uma questão um pouco mais complexa nesse processo que está em jogo, que é, bom, o adolescente se responsabiliza, ele se reposiciona, ele repensa o próprio ato, ótimo, né? É esse o horizonte do trabalho. Mas qual é o contexto social que leva aquele adolescente ao cometimento de um ato? Isso não pode estar fora do nosso horizonte de trabalho. Se é responsabilidade, né, de todos, da família, do Estado, da sociedade, se é isso que a Constituição diz, não é possível que no momento da responsabilização apenas o adolescente tome a sua parte nessa questão. Agora, professor, esse trabalho que é feito da ressocialização, e o senhor fala da justiça restaurativa, como que se dá no termo jurídico esse trabalho com o adolescente? Quais situações nas quais ele vai ser encaminhado para um trabalho de ressocialização e vai caber uma medida socioeducativa? É pela idade que é determinado se é medida socioeducativa? É pelo ato que ele cometeu? Como que isso é definido juridicamente? Pois bem, esse é um ponto. Só puxando o gancho um pouco no que a Elisa disse, o que nós estamos fazendo hoje ao trabalhar com justiça restaurativa é a responsabilização ativa, porque, de certa forma, a sentença do juiz que aplica uma medida socioeducativa, ela também responsabiliza, mas é uma responsabilização passiva. O adolescente ele não participa desse procedimento, muitas vezes ele não compreende, né, a razão pela qual está sendo aplicada a ele aquela medida socioeducativa, ele não compreende a linguagem forense, a linguagem do tribunal. Então, cria uma certa resistência e um certo distanciamento que acaba reproduzindo um ciclo de violência sistêmica no meio dessa história, né? Você vai cumprir uma medida socioeducativa, mas ninguém diz a ele por quê, qual é a razão, né? Qual que é a finalidade daquela medida, etc. Quando nós trabalhamos isso no plano da justiça restaurativa, essa responsabilização ela passa a ser ativa, né? É ele próprio que vai reconhecer que foi autor de um ato e que esse ato causou danos, ele teve consequência, né? E ele vai responsabilizar-se pelas consequências da sua própria atitude. E como isso não acontece de uma forma isolada, né? Como a Elisa coloca, tem todo um contexto que motiva a prática do ato infracional, essas questões também que precedem ou que integram todo esse contexto, elas também são consideradas, certo? Então, a gente trabalha sob o ponto de vista do reconhecimento do adolescente como um sujeito ativo nessa história. E a questão de ressocialização, né, é um termo também que não deixa de ter uma certa carga pejorativa no meio dessa história. Ressocializá-lo em relação a quê? Né?
como você trouxe aí os dados, as informações aí na apresentação, né, tem uma parcela muito nítida, identificada, de que quem sofre, né, a ação da justiça. Só para você ter uma ideia, quando nós começamos a trabalhar com as escolas, muitos adolescentes eles tiveram resistência ao termo justiça. Por quê? A compreensão que eles têm de justiça é sempre de opressão, é sempre de violência. De injustiça. Certamente, né? Então, isso é um ponto. Então, na verdade, o que há de se objetivar na aplicação de uma medida socioeducativa é atender à necessidade daquela pessoa em formação, seja adolescente, seja, para que ele possa ter satisfeitos os direitos que conferem a ele o máximo de dignidade humana e que permitam a ele construir o seu caminho de vida, o seu projeto de vida, né? E é por isso que eu critico a cultura jurídica atual no sistema socioeducativo, é porque nós ainda estamos presos a um paradigma punitivista. Porque no direito penal, né, um crime de homicídio gera uma pena alta, porque o crime de homicídio é muito grave, né? Um crime contra o patrimônio tem uma pena menor. Há uma proporcionalidade entre o dano e a pena. No caso da justiça socioeducativa, não é esse o padrão que tem que ser observado, não é esse o raciocínio a ser desenvolvido, mas é a percepção das carências, das necessidades e da vulnerabilidade daquele adolescente e que o sistema socioeducativo tem que vir a suprir, certo? Daí uma rede de profissionais, né, psicólogos, assistentes sociais, que visam a atender a essas necessidades do adolescente. É isso que é necessário que nós reconheçamos, né? Porque isso tem uma implicação direta no futuro do país, né? Se nós cuidarmos mal hoje da nossa juventude, certamente o nosso futuro não é um futuro promissor. Então, essa é a minha insistência, né? Eu vou aí batendo, malhando em ferro frio, mas incansavelmente defendendo esse ponto de vista. Agora, professor, como que funciona hoje na questão da faixa etária? O senhor falou mais cedo que as crianças não cumprem medidas, né, socioeducativas. Qual que é a faixa etária para ser aplicada alguma medida? Assim? De que idade, a partir de qual idade ou até qual idade máxima ele vai ser enquadrado enquanto jovem em conflito com a lei? A partir dos 12 anos, há uma mudança definida no Estatuto da Criança e do Adolescente que a pessoa deixa de ser criança e se torna adolescente. Até os 17 anos, 11 meses e 29 dias, certo? Quando ele completa 18 anos, ele adquire a maioridade civil e a maioridade penal. Agora, excepcionalmente, é possível que uma medida aplicada ao adolescente, que ela seja cumprida após ele completar os 18 anos de idade, certo? Mas a faixa etária vai dos 12 aos 18 anos incompletos. Agora, se algum ato é cometido por quem tem 11 anos, o que é feito? Vai ser feito todo um procedimento de assistência àquela criança, de cuidado àquela criança. Aí vai verificar, né, o ambiente onde ele está convivendo, o ambiente familiar, se esses direitos estão sendo assegurados. Mas ele não vai cumprir uma medida Não, socioeducativa, são sempre não. medidas protetivas. Entendi. Certo? Entendi. Agora, a gente tem falado aqui essa questão, eu perguntei da idade, para entrar num outro tópico. A gente tem passado por um momento bem polarizado, né, esse ano no Brasil, nos últimos anos, na verdade, né, entre pensamentos de esquerda e de direita e pessoas que dizem contra os direitos humanos. E um grande discurso que tem sido feito é da questão da maioridade penal. Algumas pessoas têm defendido, inclusive é uma das defesas do presidente atual, né, o presidente Jair Bolsonaro, de diminuir a maioridade penal. Como que você analisa essa questão, Elisa? Você acha que vai ter algum acréscimo, alguma melhoria para o jovem ou para a sociedade se for diminuída a maioridade penal?
Bom, para além do meu posicionamento individual, acho que é importante a gente lembrar que as pesquisas, né, que mundialmente foram feitas, e mesmo as experiências, né, de alguns países, demonstram que não há nenhum tipo de eficácia na diminuição da maioridade penal. Pelo contrário, né, o que acontece é que esse sistema excludente, que segrega, que viola direitos, ele se acirra, né? Então, inclusive, né, existem países que tomaram essa decisão e a reverteram por compreender que ela não foi eficaz em nenhum aspecto, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né, que se na minha pesquisa o que está em questão é pensar um pouco o sistema socioeducativo e as suas limitações, nesse momento a gente precisa de fazer uma defesa ampla, né, desse sistema, né, e inclusive, claro, né, pensando sempre na sua melhora, no seu aprimoramento, e isso tem a ver com a defesa dos direitos, né, das crianças e dos adolescentes. Então, acho que é esse o argumento, assim, de que não há nenhum tipo de eficácia, não há nenhum tipo de controle da criminalidade, como se diz, né? Isso é um pouco o argumento do senso comum, de que haveria uma diminuição dos atos infracionais ou dos crimes se essa lei fosse modificada, e isso não aparece em nenhuma experiência, né, nos países. Então, acho que são os fatos que respondem a essa pergunta, sabe? Como que o senhor analisa, professor? O senhor acha que seria retroceder ainda mais naquilo que o senhor já critica do sistema jurídico, né? A gente promover esse tipo de discussão sobre diminuir a maioridade penal? Não, sem dúvida nenhuma. Primeiro, sob o ponto de vista jurídico, né? O Brasil, ele aderiu a uma série de tratados internacionais que reconhecem como adolescente até a idade de 18 anos. Existe uma cláusula, um princípio dentro do direito constitucional, que é a cláusula do não retrocesso. Então, nós já avançamos em reconhecer que é necessário que Estado, família e sociedade protejam a sua juventude, até a idade mínima de 18 anos. Então, qualquer ataque à redução da maioridade significa um retrocesso em um dever do Estado e uma desresponsabilização do Estado com o compromisso que ele assumiu em 1988 de prestar proteção integral e com prioridade absoluta aos direitos de crianças e adolescentes. Então, quando hoje, 30 anos depois, o Estado negligenciou os seus deveres de prestar essa assistência, né, de prover os nossos jovens de condições dignas de existência, de condições de educação de qualidade, de moradia digna, de condições materiais dignas de vida, na verdade é o Estado assumindo e reconhecendo-se como incapaz de cumprir com a única função que lhe compete na essência, que é assegurar a todo cidadão o direito a uma existência digna. Então, é um grande retrocesso sob o ponto de vista jurídico, mas é também uma derrocada da própria sociedade, né, que assume-se como incapaz de cuidar dos seus filhos. É esse, no final das contas, o resultado de uma redução da maioridade. Sob o ponto de vista quantitativo, a professora Elisa já traz aí que não há dados dignos de registro. Se nós pegarmos na nossa realidade da infância e da adolescência infracional em Belo Horizonte, o percentual de crimes praticados com violência e grave ameaça à pessoa é ínfimo. Então, não teria nenhum impacto na redução da criminalidade, certo? Então, é um discurso que ele não passa por uma questão pura e exclusivamente
semântica e retórica. Repete para mim o dado, professor, que eu me perdi um pouco. O senhor falou que os atos Infracionais infracionais cometidos com grave ameaça e violência à pessoa são num percentual muito reduzido. cometidos pelos jovens conflitantes, né, com a lei. A gente falou um pouco na introdução, professor, e mais à frente eu vou discutir quem são esses jovens em conflitos com a lei. Vou trazer alguns dados, a gente vai discutir do que eu já apresentei ali no início do programa. O senhor puxou agora um ponto importante. O que eles cometem? Quais são os atos que comumente esses jovens acabam passando por medidas socioeducativas? O que eles fazem? Atualmente, um ilícito que tem preocupado pela proliferação dele é o pequeno tráfico, né? O tráfico de drogas ele tem trazido uma série de adolescentes para dentro desse sistema de justiça. E os ilícitos decorrentes do tráfico, como os crimes contra o patrimônio, né? Então tem toda um ciclo sistêmico, né, que é nucleado pelo tráfico de drogas. E a partir daí é o que predomina, pelo que eu tenho visto, dentro do sistema socioeducativo. Fora isso, acontecem alguns atos de ameaça, né, crimes de agressão, de violência física e tal, mas eu acho que hoje o principal é o tráfico. Você concorda, Elisa? Isso é uma informação que reafirma o contexto nacional, né, o tráfico e o crime, os atos, né, de furto e de roubo são a imensa maioria, né, das aplicações das medidas socioeducativas, né? O que também é um dado relevante para a gente pensar, né, em como que esses atos decorrem justamente de situações de vulnerabilidade, né, às quais a maioria desses adolescentes estão submetidos, né? E esse ato, tendo em vista, né, o ganho financeiro, né, ele também retrata isso, né, da dificuldade de inserção, né, de outras oportunidades, né, para essa camada da sociedade, né, aliado com muitas outras questões sociais, como, por exemplo, a evasão escolar, né, isso também está colocado já como pesquisas, né, que demonstram, né, como que é justamente a partir dessa não continuidade dos estudos ou da própria instituição escola, né, também como uma instituição que segrega, né, e que exclui, que muitas vezes essa incidência infracional vai acontecer, né? Daí a importância de iniciativas como essa, né, que retomam o ambiente escolar como um ambiente, né, de elaboração de conflitos, de outras formas de pensar os conflitos que não a judicialização, né? Então isso é realmente muito importante. Agora, várias coisas que os senhores estão falando sobre a questão do contexto, de falhas da sociedade, de termos que entender o que motivou aquela pessoa a cometer aquele ato infracional, isso também não se aplica aos maiores de idade? Porque eu fico pensando na questão do tráfico. A pessoa fez 18 anos, tem 19, 20 ou 30. Ela também pode cometer um ato pelo contexto no qual ela vive, pela classe social, pela raça. Então, será que a justiça não estaria falhando com todos? Ou a sociedade falhando com todos? Eu não tenho a menor dúvida que o sistema de justiça ele é absolutamente seletivo, né? Essa informação que você nos trouxe no início do programa em relação aos adolescentes cumprindo medidas, ela se reproduz no sistema prisional, né? A população carcerária no Brasil ela é constituída de homens, negros, pobres e desqualificados. Eles não tiveram oportunidade de uma qualificação e de uma colocação no mercado de trabalho. Agora, a questão é o espectro de tratamento que
o próprio ordenamento jurídico prevê para isso, né? Quando nós falamos de crianças e adolescentes, nós estamos falando do reconhecimento da vulnerabilidade dessas pessoas e que, por isso, elas precisam de um apoio conjunto, solidário, né, de todos esses atores, do Estado, da família, da sociedade, certo? Para que elas possam atingir a maturidade com uma perspectiva de vida, com um projeto de vida que lhes permita sonhar, né, em uma condição melhor de vida, né? O grande problema que é perceptível hoje é que essa juventude completamente alijada de qualquer equipamento público de assistência e de formação, eles não têm o direito de sonhar. E aí, a sedução, né, da criminalidade é muito grande, porque muito rapidamente o jovem pode ascender, né, do anonimato e chegar a uma posição onde ele passa a ser reconhecido. Ele vai portar uma arma de fogo, né, ele vai se relacionar com quem tem o comando naquela comunidade, ele vai ganhar um dinheiro que é significativo e muitas vezes a renda dele é superior até mesmo dos seus próprios pais, né? Então tem toda uma sedução que envolve isso aí e que a sociedade, de um modo geral, falhou ao não oferecer uma alternativa a isso, né? Porque muitas vezes o jovem está ali, ele é, de certa forma, capturado, cooptado pela criminalidade. E é uma porta só de entrada, não tem uma porta de saída, né? Uma vez dentro, dificilmente você consegue ver alguém que se libertou desse ciclo, né, vicioso. Então, o grande problema está aí. Quando nós estamos falando do maior de idade, há um reconhecimento de que ele é consciente dos seus próprios atos. Como ele já teve o direito a uma formação adequada, então agora ele tem que se portar como um cidadão responsável. E aí deixa de se praticar agora não um ato infracional, mas um crime, certo? E a resposta do Estado ao crime é uma pena, e geralmente é uma pena restritiva de liberdade, mas com o pressuposto de que aquela pessoa praticou de forma livre e consciente aquele ato, o que não acontece com o adolescente, certo? Ele não tem essa consciência ainda exatamente pela natureza formativa do percurso, né, de acordo com a sua idade cronológica. Agora, Elisa, quando vocês promovem o trabalho no campo da psicologia com esses jovens, porque para mim, quanto mais a gente conversa, parece que mais desesperado eu fico de parecer que não tem uma saída para essa situação. Como que é a preocupação de vocês em ter um trabalho para que o jovem que está lá, ele está cumprindo uma medida socioeducativa, mas ele é inserido em um contexto de tráfico de drogas e outras questões. Quando ele terminar aquela medida, ele vai voltar para o mesmo contexto. E aí? É esse o desafio e é esse o ciclo, né, que muitas vezes se instaura, né, de um adolescente que passou, né, às vezes, sei lá, 1 ano, 2 anos privado de liberdade, né, e foi feito um trabalho com ele e ele se reposiciona, mas, né, não há, na mesma medida, né, com a mesma intensidade, uma preocupação em relação ao contexto que gera, né, essas questões, né? Então, sim, isso é um grande entrave, né, para o funcionamento, né, para a eficácia dessas medidas, né, porque é um contexto realmente muito grave, né? É claro que há uma dimensão subjetiva, né, de uma decisão, de uma escolha, né, e a psicologia não vai perder isso de vista, mas há um contexto muito maior contra o qual esse adolescente vai precisar se colocar, né? E é muito importante que ele tenha um suporte, né, para fazer escolhas, né, e que esse suporte venha não só da aplicação de uma lei, mas de políticas públicas que permitam, né,
que outras escolhas sejam feitas que não essa, né? Que não é o que a gente, infelizmente, vive hoje. Né? E esse papel da família, Elisa? Muitas pessoas também em redes sociais questionam o fato de a gente, às vezes, culpabilizar o pai ou a mãe pelo ato que foi cometido pelo jovem. Qual que é o jeito certo de lidar com essa família? Não é culpando essa família pelo que aconteceu, né? Como que nós devemos tratar também essa família, que também certamente deve, né, sofrer com essa medida que está sendo cumprida pelo filho, pelo neto e por aí vai? Um dos eixos de trabalho importante da medida socioeducativa é justamente a convivência familiar e comunitária. Né? É importante que esse adolescente, independente da medida aplicada, né, que ele esteja em contato com a família, que a família seja também um suporte, né, e que as políticas de assistência e de saúde também estejam próximas dessa família, dando um suporte para esse momento que é tão difícil, que é tão dramático, né, que também tem os efeitos, né, sobre as famílias. Né. Tanto a aplicação da medida, né, pressupõe esse contato, esse convívio familiar, ou inclusive trabalhar, né, para que esses vínculos se fortaleçam, que às vezes não estava acontecendo, né, mas é importante também pensar em políticas públicas que tenham esse horizonte do suporte familiar, do convívio, das relações sociais, para além da esfera do ato infracional. Agora, professora, a justiça, trabalhando com a situação de cada jovem ali em conflito com a lei. Se é identificado, por exemplo, que um jovem ele foi selecionado, digamos assim, ele foi ludibriado pela questão do tráfico, a justiça faz um trabalho de identificar quem eram os maiores de idade que fizeram o recrutamento daquele jovem para evitar que outros passem pela mesma situação? Ou é difícil para a justiça chegar até essas cabeças que são ali as mandatárias dos crimes? Bem, eu não estou inserido dentro do sistema, mas essa identificação ela não é feita, certo? E isso é um aspecto que gera uma certa deficiência do modelo, né, tradicional de justiça socioeducativa que é aplicada, exatamente por isso. Né? Diante de um ato infracional, eu identifico aquele adolescente como o autor do ato infracional e instauro um processo tendo aquele adolescente como parte. E isso é bastante, a justiça se contenta com isso para a aplicação de qualquer tipo de medida socioeducativa que possa recair sobre ele. Né? Desconhecendo exatamente esse aspecto que eu te falo da responsabilidade coletiva que existe. Né? Não há um processo investigatório mais aprofundado. Né? A lógica da prática policial, de um modo geral, é trabalhar com o flagrante. Né? Então, não tem uma atividade investigativa baseada em inteligência. Né? Uma investigação consistente, né? Para atacar, por exemplo, o patrimônio dos traficantes ou coisa desse sentido, certo? Então, na verdade, você tem uma proliferação de aprisionamentos e de acautelamentos fruto de atos praticados em flagrante. O que é muito fácil de acontecer e de se verificar, né? Mas um aprofundamento das investigações é raro de se ver. Agora, Elisa, a gente falou um pouco ali no início do programa, na apresentação, alguns levantamentos, alguns dados que mostram que são vários estudos, mas chegam às mesmas conclusões. A maioria dos jovens em conflito com a lei no nosso país são homens e são negros ou pardos. Por quê? Sei que a pergunta é ingrata, mas por quê? Para responder a isso, a gente precisa de pelo menos 500 anos de história, né? Acho que é isso que está colocado, né? Tem uma série de questões sociais e políticas, né? O racismo é um tema que a gente não pode se desviar dele para tratar dessa questão, né, da prática infracional. Né, porque isso está colocado, né, não só para os adolescentes, né, para os adultos também,
mas né, tem autores que vão falar disso com muita veemência, né? Eu gosto da perspectiva do Vacan, quando ele vai trazer a perspectiva do punir os pobres, né? Como que o sistema penal e aí o sistema socioeducativo de alguma forma também, né, pega essa carona, ele vai entrar num lugar de punição justamente daqueles que foram historicamente e socialmente mais desassistidos pelo próprio Estado, né? E aí como que é uma lógica que se coloca de uma forma invertida, né? Quer dizer, justamente aqueles que não tiveram condição de uma vida digna, né? Não apenas aquele sujeito, mas a sua família, né? Mas os seus antepassados, é uma coisa transgeracional, né? É justamente sobre aqueles que vai incidir a punição mais severa, né? Se a gente pensar, né, por exemplo, retomando um pouco a questão do tráfico, né, já está muito claro que o tráfico de drogas não é sustentado pelos pequenos varejistas, né? Pelos jovens, pelos adolescentes que estão lá nas biqueiras, né, comercializando pequenos volumes de droga. É claro que não é isso que sustenta, não é isso que movimenta o tráfico internacional, inclusive, de drogas, né? Então, mas a punição sim, né? A punição está colocada sobre esses sujeitos e não sobre outros, né? Então, tem uma pesquisa interessante também do Gabriel Feltran, que é um antropólogo de São Paulo, que ele vai dizer como que o Brasil falha, né, nessa tentativa, entre aspas, aí, de combate ao tráfico, justamente porque isso está pensado a partir do indivíduo, né? Então, se hoje tem, né, alguém ali num ponto vendendo drogas, a polícia vai lá e prende essa pessoa e amanhã tem outro, e amanhã tem outro, e amanhã tem outro. Quer dizer, é uma política que mais enxuga gelo do que vai à raiz dos problemas que, como eu disse, são históricas, né? Elas não começam naquele cometimento, seja de um ato infracional, seja de um crime, né? Agora, professor, qual que é o papel da educação? E a educação não falo somente a universidade, eu estou falando também as escolas, o ensino médio, o ensino fundamental. Qual que é o papel da educação nesse evitar que os jovens se tornem jovens conflitantes com a lei? Se nós pegarmos um paralelo com as sociedades mais civilizadas, né, menos violentas, a gente vai perceber que um dos fatores, né, de diferença entre eles e nós é exatamente o investimento em educação. Então, a educação ela é a base de sustentação da sociedade, né? Então, o que a sociedade é e o que a sociedade quer ser, ela deve se espelhar no sistema de educação que ela oferece para as pessoas, né? Como a nossa educação ela é extremamente precarizada, extremamente excludente, certo? E ela é excludente mesmo em relação àqueles que estão dentro da escola, né? Nós pegamos, por exemplo, uma questão que nós já pudemos identificar, a inadequação etária do aluno em relação ao nível, à série que ele está cursando. Então, como você pega, por exemplo, um jovem de 13, 14 anos, né? Ele deve estar ali no 7º, 8º ano, mas ele não tem handicap intelectual para estar naquela turma. E aí, como ele não consegue acompanhar as atividades de ensino, ele se torna um elemento de dispersão dentro daquela turma, né? Então, na verdade, é preciso que haja um sistema de educação que seja focado no indivíduo, que dê um tratamento individualizado a cada um desses alunos, considerando a sua particularidade. Agora, se nós não investirmos maciça e seriamente em uma educação de qualidade, esse ciclo da violência dificilmente vai ser rompido, certo? E os exemplos estão aí, né? São vários os países, e aí a gente pode mirar lá nos tigres asiáticos, que no intervalo aí de uma geração, né,
eles conseguiram sair de situações sociais e econômicas muito precárias para assumir uma posição de protagonismo, né, no concerto mundial. Isso decorrente exatamente de uma maciça aplicação de recursos em educação. E, sob o ponto de vista da macroeconomia, é muito mais barato o investimento em um aluno do que o gasto com o sistema repressivo de um modo geral, né? Nós vimos aí aquele massacre que houve em Manaus. O custo de um preso naquele estabelecimento era de R$4.000 por mês, né? Isso é o custo que o Estado investe em um ano na educação básica por aluno. Então, há uma distorção, né, e um desvio de finalidade dos recursos do próprio Estado. Agora, para a gente finalizar, Elisa, que o nosso tempo está acabando ao fim, de uma forma objetiva, você pode deixar um recado para quem está assistindo, a gente falando para a sociedade em geral agora, como que nós, cidadãos, podemos contribuir para diminuir esse estigma em relação aos jovens conflitantes com a lei e contribuirmos com algo, de alguma forma, para essa discussão? Eu acho que é necessário informação, né? A gente buscar realmente, para além do senso comum, buscar compreender, né, os trabalhos que acontecem, né, a seriedade, a importância, né, de iniciativas como essas, a rede parceira, né, tanto da socioeducação como da educação, né, de uma forma mais ampla, porque, lembrando um pouco, né, da sua pergunta sobre a redução da maioridade penal, houve uma pesquisa que dizia que a porcentagem, né, da população que defendia a diminuição da maioridade penal era em torno de 90%. Quer dizer, um número muito alto. Mas, né, compreendendo um pouco melhor como foi feita essa pesquisa, ela perguntava para as pessoas: bom, mas você acha que um adolescente deve responder caso ele cometa um crime? E aí, claro, as pessoas diziam sim. O que não estava presente na pesquisa bom, mas você conhece as formas de responsabilização que já estão previstas em lei? Né? Porque aí sim, né, conhecendo, né, como que essas políticas trabalham e como elas devem sim, né, ser fiscalizadas e acompanhadas pela população, aí a gente teria um horizonte em que seria mais possível se posicionar para cobrar de uma forma crítica, né? Inclusive de colaborar também com essas iniciativas. Então, acho que é esse o ponto. A gente precisa se informar, buscar compreender quais são as nossas fontes, né, de informação sobre um determinado tema. Acho que isso é bem importante nos nossos dias. Obrigado, Elisa. Professor, para a gente finalizar de forma objetiva, qual que é a reflexão que o senhor deixa para os colegas do direito, assim como o senhor, sobre esse tema? Uma questão fundamental, no meu modo de ver, é a questão da humanização, né? Nós temos que trabalhar uma política de prevenção à violência que reconheça e identifique aquela pessoa como um indivíduo, né, titular de direitos e com vulnerabilidades que qualquer um de nós está sujeito a ter. E uma outra questão é, de certa forma, mudar o olhar para sairmos desse modelo punitivista e entrar em um outro paradigma que seja um paradigma de construção de relações respeitosas e de relações humanizantes e humanizadoras, né? Por meio da alteridade, por meio do diálogo respeitoso, né? Por meio da participação e, fundamentalmente, por meio da responsabilização, da autorresponsabilização ou da responsabilização ativa, porque aí, efetivamente, nós vamos estar contribuindo para a formação de cidadãos, que são pessoas que eu acredito que sejam capazes de forma autônoma, de assumirem a responsabilidade pelos seus atos e de
trabalharem para atenuar, se for um ato grave, as consequências dele decorrentes. Certo? Muito obrigado pela presença aos dois. Foi bom aqui conversar um pouquinho com vocês de um tema tão complexo, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou, tá bom? Muito obrigado pela presença. Prazer. Obrigada. Obrigado. E a você que nos acompanha, obrigado pela companhia. Nós voltamos no próximo mês com mais um 2 Pontos. Envie críticas e sugestões para o nosso e-mail, tvufmg@ufmg.br. Até a próxima!